Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, capítulo número 4, né? Nós estamos no fechamento do capítulo 4 de Gálatas, né? E nós vamos fazer a leitura completa do capítulo, né? Do capítulo número 4 e também a leitura corrida nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Se der tempo nós colocar num vídeo só, nós colocaremos. Se não, nós dividimos em dois vídeos, né? Esse fechamento de Gálatas 4, né? Capítulo 4 de Gálatas e também nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Gálatas, capítulo número 4. E a leitura da mensagem é a seguinte. O título é: O Evangelho isenta-nos da lei. Gálatas 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aleluia, Pai. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraquezas da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Sara e Agar são uma alegoria de dois concertos. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito
que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz. Esforça-te e clama tu, que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ora, Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos já entrar aqui nas referências, né? Para que nós possamos ajudar a elucidar, né, os irmãos aqui em relação a esta palavra, né? Eu quero só falar com os irmãos que não que estão vendo esse vídeo hoje, né? Mas que não viu nenhum vídeo anterior dos que eu tenho publicado, né? Ou pelo menos os últimos 3 vídeos, né? Referente a este mesmo capítulo, né? Então, para que haja um perfeito entendimento dessa leitura, dessa mensagem, irmãos, tá? Aquilo que vocês ouvirem nesta mensagem, neste vídeo aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, digamos que no conceito de um ou de outro, tenha faltado explanação na meditação, né? É porque eu já meditei nessa palavra com os irmãos, já fiz pelo menos 3 vídeos anterior a este, meditando no mesmo capítulo, trazendo bem esmiuçado, né? Digamos assim, né? Versículo por versículo desta palavra, né? E então hoje eu estou fazendo apenas um resumo, uma leitura corrida do que foi feito, do acontecimento deste capítulo, né? Tanto na mensagem em si, como também nas referências. Então, se você quiser ter um esclarecimento melhor em relação a este vídeo de hoje, você pode recorrer aos últimos 3 vídeos que são relacionados com o capítulo número 4 de Gálatas, tá bom, irmãos? Tá? Ali vocês vão ter bem esclarecido, tintim por tintim, né? Mas aqui nós estamos fazendo um fechamento, né? Mas eu espero que aqueles que têm o Espírito de Deus consigam ter um bom entendimento, né? Aqueles que não têm, busca, pede a Deus conhecimento, sabedoria e entendimento, que a palavra de Deus afirma que o Senhor deliberadamente o concede ou nos concede. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então para a meditação nas referências de Gálatas, capítulo número 4, né? Que diz o seguinte, Gálatas 4, deixa eu molhar a garganta aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então daí, irmãos, Gálatas, capítulo, meditação, corrida aqui agora, né? Vou ler só o primeiro versículo, 1 e 2, e depois vamos passar batido, né? O Evangelho nos isenta da lei. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, né? Mas está debaixo de tutores,
e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sigamos, né? Tutores, curadores, determinado pelo Pai. Né? Gálatas 2 a seguir. A palavra, Gálatas 4, né? Gálatas capítulo 4, versículo 2 a seguir. Tutores e curadores determinados pelo Pai. Né? A declaração feita por Paulo aqui, embora tenha sido feita primeiramente para ilustrar as situações dos fiéis nos tempos da lei, indica que os pais piedosos normalmente cuidavam da instrução e da educação dos seus filhos. Vê em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Esta tarefa era executada em casa diretamente, ou colocando os filhos sob os cuidados de mestres piedosos, escolhidos pelos pais. As Escrituras indicam claramente que os pais devem fazer tudo quanto podem para assegurar aos filhos uma educação santa e cristã, protegendo-os das filosofias ímpias e dos princípios antibíblicos do mundo. Ver em Lucas, capítulo 1, versículo 17, nota. Ver o estudo, Pais e Filhos, página 1439. Gálatas 4, 6 até o 12. O Espírito que clama, Abba Pai. Né? Vamos ler só os 6 aqui, para nós dar sequência. Porque sois filhos de... Gálatas 6. Porque sois filhos, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Né? E a palavra diz, o Espírito que clama, Abba Pai. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação, ou seja, convencer o Filho de Deus que nós somos Filho de Deus, que verdadeiramente o somos. Né? Não precisamos ficar apenas no achismo, porque o Espírito Santo nos convence, nos dá plena convicção de que verdadeiramente nós somos Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros de Jesus do reino dos céus. Né? Então esta é a tarefa do Espírito Santo. Né? Aleluia, Pai. O Espírito que clama, Abba, Pai. Uma das tarefas do Espírito Santo é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial que o leva a conhecer a Deus como Pai. Primeiro, o termo Abba é aramaico e significa pai. Vou repetir. O termo Abba é aramaico e significa pai. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai celestial. Era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai celestial. A combinação da palavra aramaica, Abba, com a palavra grega, que significa pai. No grego, pater, expressa a grande intimidade, a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança, mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Confira em Marcos, capítulo 14, versículo 36, Romanos, capítulo 8, versículo 15, 26 e 27. Dois sinais determinantes da obra do Espírito dentro de nós são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai
e a nossa obediência espontânea a Jesus como Senhor. Ver em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, nota. Segundo, nesta passagem, Paulo teria em mente, sobretudo, o batismo no Espírito Santo e sua plenitude contínua. Confira em Atos, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 4, Efésios, capítulo 5, versículo 18, pois define nossa filiação com Deus como a causa do envio do Espírito a nós por já sermos filhos. Vou repetir essa nota aqui. Pois define a nossa filiação com Deus como a causa do envio do Espírito a nós por já sermos filhos, pela fé em Cristo. Né? E Deus derrama o Espírito em nossos corações, a adoção de filhos. Verso 5, precede o envio do Espírito, do Filho de Deus, ver em Gálatas 3, capítulo 5. Né? Vou repetir. Precede o envio do Espírito do Filho de Deus. Ver verso 5, capítulo 3, 3 versículo 5, notas. Capítulo 13 até o 19. Né? Do 13 ao 19 está escrito o seguinte. Capítulo 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Né? Paulo diz isso aos Gálatas, né? E também fala a nós hoje, né? Aleluia, Pai. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Uma tentação na minha carne. Isso pode ter sido uma deficiência na vista. Verso 15. Malária, o espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ou um defeito físico causado por apedrejamento. Seja o que for, deve ter sido problema físico. Note que o crente fiel, que está na vontade do Senhor, ativo no serviço cristão, etc., não é imune a doenças, dores físicas ou fraquezas. Vou repetir essa nota inteira. Né? Uma tentação na carne, na minha carne. Né? Isso pode ter sido uma deficiência na vista. Verso 15. Malária ou espinho na carne. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ou um defeito físico causado por apedrejamento. Seja o que for, deve ter sido problema físico. Note que o crente fiel, que está na vontade do Senhor, ativo no serviço cristão, etc., não é imune a doenças, dores físicas ou fraquezas. Amém, irmãos? Só até aqui, irmãos. Amanhã nós estaremos dando continuidade no segmento dessa mesma palavra para o fechamento da mensagem, tá certo? Né? Só até aqui, né? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.